Amigos, prepare o seu coração. Se você está buscando uma história que prove que o destino tem um senso de humor incrível, colocando a maior fortuna emocional nas mãos da menor e mais improvável das pessoas, você veio ao lugar certo. Eu já sinto a energia dessa história vibrando, a história de um menino que não tinha nada além de um sonho e uma voz que era pura verdade, e de um homem que tinha tudo, mas vivia na escuridão. Mas a verdade profunda, é que o menino não mudou apenas sua vida. Ele mudou o mundo inteiro daquele homem. E é sobre essa reviravolta que vamos falar agora. Na metrópole de concreto e vidro, onde a riqueza perfura as nuvens e a miséria se esconde nas sombras dos becos, a vida de Léo era uma equação cruel. Responsabilidade menos infância, igual à sobrevivência. Aos 15 anos ele não conhecia o som da risada fácil, mas conhecia o rugido da fome e o cheiro de umidade do barraco que dividia com sua mãe. Dona Sofia, uma mulher cuja saúde frágil era seu fardo mais pesado. Léo carregava o peso do mundo em ombros que mal aguentavam a mochila da escola. Seu trabalho? Qualquer coisa que garantisse o mínimo. Carregar sacolas, limpar vidros de carro e, principalmente, encontrar algo que a cidade rica descartava, mas que para eles era um tesouro. Que, no entanto, em meio a essa escuridão, Léo carregava um segredo, um dom que ele não sabia que possuía. Ele amava ler. Quando voltava para casa à noite, na única hora de trégua do dia, ele lia para sua mãe exausta. Lendo livros achados no lixo ou doados na biblioteca comunitária, ele a transportava para um mundo onde dragões não eram a fome e princesas não eram a doença. Ele lia com uma paixão e uma clareza que vinham da alma. Sua voz era o fio de ouro que ligava o mundo real ao mundo dos sonhos. A quilômetros de distância, no silêncio opulento de uma mansão neoclássica cercada por mármore e jardins impecáveis, vivia Elias Valença. Elias era uma lenda, um titã da filantropia e um patrono das artes, cujo nome estava gravado em museus e teatros. Mas há 5 anos, Elias havia perdido a visão. Não apenas a visão física, mas a visão da vida. A cegueira veio acompanhada de uma solidão que seu dinheiro não podia afastar. Seu mundo se tornou um casulo de luxo e amargura. Ele se recusava a interagir com assistentes pagos, pessoas que o viam como um cofre, não como um homem. A única coisa que ele ainda ansiava, a única coisa que o conectava à beleza que ele não podia mais ver, eram os livros. Elias podia comprar os melhores leitores profissionais, com as vozes mais aveludadas, mas as palavras saíam frias, como notas de uma conta bancária. Ele ansiava pela verdade na voz de alguém, pela emoção crua que ele sentia que só a vida real, poderia dar. Mas a vida real, ele pensava, estava a um abismo de distância de seu isolamento. Elias tinha um único parente próximo que ainda frequentava a mansão, seu sobrinho, Victor. Victor, o arquiteto da miséria emocional de Elias, estava lá para garantir que nada inesperado acontecesse com a fortuna. Victor via tudo em números e contratos, e o idoso cego para ele era um passivo a ser gerenciado. O silêncio da mansão era o som de sua ganância. O destino, meu amigo às vezes usa o desespero para nos colocar no lugar certo, na hora certa. Naquela manhã fria, a urgência de Léo não era o estômago vazio, mas a tosse incessante da mãe. Dona Sofia precisava de um antibiótico e Léo não tinha sequer 1/3 do valor da receita. Ele tentou vender água, limpar carros, vasculhar o lixão, mas o dia foi cruel. Ao entardecer, ele estava exausto, com as mãos vazias e o coração apertado. Foi a fome que o levou à mansão. Não a dele, mas o pensamento de que sua mãe ficaria sem alimento decente. Léo sabia que não deveria se aproximar de castelos como aquele, mas o desespero de um filho por sua mãe é uma força inquebrável. Ele se aproximou do portão de mármore e, ao invés de tocar a campainha, sentou-se na calçada, sem coragem. Foi quando um motorista conhecido, seu Roberto, que às vezes lhe dava uns trocados por lavar o carro, saiu e o viu. "Ei, Léo, o que faz aqui?" Léo contou sobre a mãe, sobre a tosse, sobre a receita inútil. Roberto, um homem de coração bom, mas limitado, coçou a cabeça. "Olha, garoto, o patrão tá péssimo. O velhote não sai da biblioteca. Ele tá cego, mas se sente que tem alguém estranho, ele surta."
Mas, espera. Roberto teve uma ideia maluca, uma daquelas ideias que só a bondade pode gerar. O Sr. Elias, ele tá pagando fortunas para um leitor novo. O último fugiu porque o velho não gostava da pronúncia. O Elias não quer ninguém conhecido. Ele quer uma voz fresca. Léo franziu a testa. Eu? Ler? Moço, eu só tenho o fundamental incompleto, e o que eu leio é para a minha mãe. A sua voz é clara, Léo. É a sua única chance. Se você conseguir entrar, se conseguir ler para ele por 20 minutos, eu te dou o dinheiro da receita. É um teste. O pânico era imenso, mas a imagem da mãe tossindo era maior. A coragem venceu. Roberto, com o coração na mão, levou o menino pela entrada de serviço, escondendo-o como um segredo precioso. Ele o limpou rapidamente e o vestiu com um jaleco de empregado emprestado, grande demais. Biblioteca, corredor esquerdo. Se ele te mandar sair, saia correndo. E pelo amor de Deus, não mencione a palavra dinheiro ou pena. Ele odeia a caridade. Léo, com as mãos suadas e o coração batendo como um tambor de guerra, entrou na biblioteca. O cheiro de couro, papel antigo e um silêncio pesado o engoliu. Elias Valença estava sentado em sua poltrona de couro favorita, a luz suave de uma luminária apenas acentuando a escuridão de seus olhos. O silêncio era tão monumental que parecia uma ofensa. Quem está aí? A voz de Elias era grave, como um trovão distante. Sou o novo leitor, senhor. Léo gaguejou, a voz falhando. Elias riu, um som seco e sem humor. Mais um? Sente-se e comece. Pegue o livro na mesa lateral. É O Príncipe e o Pobre, de Mark Twain. Léo pegou o livro. Seu corpo tremia. Ele abriu na primeira página e, respirando fundo, fechou os olhos. Ele fez o que sempre fazia quando lia para sua mãe. Ele se transportou para a história. E então, ele começou a ler. No reino da Inglaterra, um pequeno príncipe nasceu no luxo, e ao mesmo tempo, um menino pobre de uma família que ansiava por um pão, nasceu na miséria. A voz que saiu de Léo não era a voz de um garoto de 15 anos com medo. Era a voz de uma alma antiga, pura, cristalina, que conhecia a fundo a diferença entre o príncipe e o pobre. Não havia técnica, mas havia verdade. A voz era clara, com a dicção do povo, mas carregada de uma dor e uma convicção que vinham da sua própria experiência. Léo lia sobre a fome, a injustiça e a vida na rua, e Elias, o velho milionário cego, ouvia cada palavra como se estivesse vendo pela primeira vez. Ele não estava ouvindo uma leitura, ele estava ouvindo um testemunho. A voz do menino soava como a única oração que Deus nunca se recusava a escutar. Naquele instante, a dor de cabeça de Elias, a dor que o cegava para o mundo, recuou. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O coração, que ele pensava estar petrificado pela solidão, começou a bater de um jeito diferente, pulsando com vida. O menino leu por 20 minutos. Quando Léo parou, o silêncio que se instalou não era mais o silêncio pesado da solidão, mas um silêncio absoluto, profundo, sagrado. Continue, Elias ordenou, mas a voz já não era a de um general, mas a de um mendigo implorando por mais. Léo, atordoado, leu por mais 10 minutos. Quando parou, ouviu Elias bater o punho suavemente no braço da poltrona. Quem é você, garoto? Léo tentou voltar à realidade. Léo, senhor, eu moro na periferia, estava procurando um trabalho. Elias ignorou a parte do trabalho. Sua voz. De onde ela vem? Quem a treinou? Não minta para mim. Eu sou um patrono da arte. Já ouvi as maiores vozes do mundo. Ninguém me treinou, senhor. Eu leio para a minha mãe, ela é a única plateia que eu já tive. A resposta atingiu Elias como um soco. Ele, que gastara fortunas em cantores e leitores perfeitos, encontrou a voz pura no mais improvável dos mensageiros. A voz que carregava a verdade podia vir do garoto mais improvável. Elias, o homem que via o mundo em preto e branco, começou a descobrir as cores novamente. Você tem o coração certo, Léo. Sua alma canta através de você. Ele disse, ecoando uma sabedoria que ele mal sabia que possuía. Você não canta, sua alma canta. Elias não podia ver a sujeira nas roupas de Léo,
mas sentia a dignidade e o calor da humanidade que emanava dele. Léo, Elias disse, a voz cheia de uma nova determinação. Sua voz é um tesouro. Não é para ser desperdiçada em becos ou em leituras entediantes. Ela deve ser ouvida. Você vai me contar a verdade sobre sua vida, sem mentiras. Léo, desarmado pela gentileza inusitada, contou tudo. A mãe doente, a luta por remédios, a vergonha de procurar sobras. Ele contou sem pena de si mesmo, como quem descreve o clima, a sua realidade brutal. Elias Valença, o milionário que chorava em sua gaiola de ouro por sua própria solidão, sentiu o peso da vergonha. Ele, com todo o seu poder, diante de um menino cuja maior fortuna era o amor pela mãe. Você não me deve nada, Léo, Elias declarou, mas eu devo a você. Você me tirou de uma escuridão que a luz não podia alcançar. Sua mãe, Dona Sofia, e você são minha chance de fazer algo que realmente importa. Em poucas horas, a vida de Léo e Sofia foi virada de cabeça para baixo. Elias providenciou o melhor tratamento médico para Sofia, uma casa limpa e segura e, claro, um quarto só para Léo com paredes forradas de livros. Mas a maior transformação começou em Elias. Ele, o homem que se orgulhava de ser autossuficiente, agora dependia da voz de Léo. As horas de leitura não eram apenas para Elias. Eram aulas de dicção, de arte e de história para o menino, que absorvia o conhecimento como terra seca recebendo chuva. Elias percebeu que a voz de Léo era um diamante bruto que precisava ser lapidado. Ele, o patrono das artes, contratou o temido maestro Antunes, um tirano ranzinza, mas um gênio, para trabalhar com Léo. Sua voz tem alma, gritava o maestro, mas a técnica vai te dar o poder de fazer o mundo inteiro sentir essa alma sem que você se desfaça no processo. Léo, que antes temia a humilhação, agora enfrentava a disciplina feroz do maestro. Ele não desistia. Sua família era a rede de segurança, e o carinho de Elias era a fortaleza. Mas, meu amigo, onde há fortuna, há abutres. Victor Valença, o sobrinho ganancioso, observava tudo com um ódio puro e cristalino. A presença de Léo e Sofia, a felicidade redescoberta de Elias e a ameaça de ver a fortuna ir para um bando de mendigos o consumiam. O velhote enlouqueceu de vez. Victor sibilou planejando sua jogada. O ataque de Victor veio rápido e sujo. Uma denúncia anônima ao conselho tutelar. O alvo não era Elias, mas a dignidade de Sofia e Léo. O conto de fadas era uma farsa. Léo era um golpista. A conselheira, Dona Elvira, visitou a mansão. Ela viu a geladeira cheia, o quarto limpo, mas principalmente, ela viu a dignidade na voz de Sofia, a forma como a mãe cega descreveu como enxergava o filho, não com os olhos, mas com o coração. A boa vontade não tem valor jurídico, avisou a conselheira. Elias precisava de um ato legal, mas o veneno de Victor já havia se espalhado. Na escola nova, os meninos ricos, esses copos vazios, cheios de arrogância, atacaram Léo, humilhando-o, chamando-o de golpista. Léo, em desespero, quis fugir. Eu sou só um menino da rua. Eu não pertenço a esse mundo, só trago vergonha para o Senhor. Elias o encontrou na escuridão. Francisco, Léo, ele disse, a voz grave e forte. Pessoas como Victor não te odeiam porque você é pobre. Elas te odeiam porque você é de verdade. E a sua verdade expõe a mentira deles. Sua voz é sua arma. Elias, inspirado pela coragem do menino, arquitetou o xeque-mate. O palco era o baile de gala da Fundação de Arte, o evento social mais importante da cidade. Toda a elite, incluindo Victor, estaria lá esperando pelo fracasso patético do menino cantor. Léo estava aterrorizado. Pela fresta, viu Victor na primeira fila, o sorriso de escárnio no rosto. O pânico o dominou. O violão tremeu. Ele abriu a boca para cantar e nenhum som saiu. O silêncio era esmagador. Ele ouviu a risada abafada da mesa de Victor. A humilhação estava acontecendo. Mas, naquele instante de escuridão total, Léo fechou os olhos e convocou o seu mundo. Ele viu o sorriso de Sofia, ouviu a voz do maestro. Transforme sua ferida em uma catedral e convide-os a rezar nela.
Ele respirou fundo e tocou o primeiro acorde. E então ele cantou. A canção que ele cantou não era sobre um passarinho de asa quebrada. Era uma nova canção, forjada na dor e na compreensão da alma humana. Ele cantou sobre o castelo de ouro e o coração vazio. Ele cantou sobre a solidão que se esconde atrás de fachadas de sucesso e sobre a fome de afeto que nenhuma fortuna pode saciar. Ergueste um castelo com muros de ouro e trancas de prata para te proteger. Mas o peso da tua coroa te afoga, te prende na terra, te impede de ver que a minha pobreza me ensinou a voar. A voz de Léo não era a de um cantor, mas de um profeta. A plateia ficou em um silêncio atônito. Victor Valença, na primeira fila, viu seu sorriso desfeito. A canção era um diagnóstico que descrevia sua alma com uma precisão que o apavorava. Ele havia sido derrotado não por dinheiro, mas pela verdade. Quando a canção terminou, a ovação foi um trovão. As pessoas não aplaudiam apenas o cantor. Aplaudiam a coragem, a autenticidade, a emoção pura. Naquela mesma noite, Elias, o velho cego, recebeu a absolvição. Seu coração, curado pela voz de Léo, estava pronto para um novo propósito. Ele anunciou a adoção formal de Léo e Sofia e a criação da Fundação A Voz da Verdade, um centro de excelência para descobrir e nutrir os talentos únicos de crianças de comunidades carentes, dando voz a quem nunca foi ouvido. Léo não se tornou uma estrela pop, mas sim um cantor de concerto respeitado, usando sua voz para tocar almas e contar a história da esperança. Seu legado não era sobre o estrelato, mas sobre a transformação. Anos depois, Elias Valença, o homem que morrera na escuridão, viveu mais 10 anos de bônus, como ele gostava de dizer, cercado pelo amor da família que o destino lhe dera. Na inauguração do instituto, Elias, agora um avô sereno, olhou para Léo, o jovem de 25 anos, forte, digno, e disse: "Você me tirou da escuridão, Léo. Eu te dei um futuro, mas você me deu um propósito." Léo sorriu. "Ninguém consegue nada realmente importante sozinho, vovô Elias. Às vezes, é preciso uma tempestade para que a gente encontre o solo fértil, a sabedoria da rua, unida à sabedoria do coração." E ali, meu amigo, estava a prova final. A família improvável, forjada no contraste e cimentada pela coragem e pelo amor incondicional. O menino humilde, com sua voz de verdade, não só mudou sua vida, mas provou que o que realmente importa não pode ser comprado. E assim terminamos mais uma história cheia de emoção e reviravoltas. Se essa história tocou o seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com alguém que também merece sentir essa emoção. Afinal, cada história pode inspirar, transformar e até mesmo mudar vidas. Muito obrigado por acompanhar até aqui e eu espero você na próxima história. Até mais.